continuando nosso estudo aí sobre razões, tá? Proporções, razões especiais agora, onde nós vamos falar de densidade demográfica, velocidade e escala. Por quê? São razões que nós vemos no nosso dia a dia, que é muito comum, e precisa entender como funciona, tá bem? Então, começando densidade demográfica. Densidade demográfica sempre vai ser, isso não vai mudar, o número de habitantes dividido pela área que esses habitantes ocupam, tá bem? Isso não muda, gente. Densidade demográfica é habitante dividido por área. Agora aqui, eu peguei um exemplo aqui da gente fazer. Peguei uns dados, criei uns dados, só para a gente fazer um exemplo. Tem uma determinada área de 4.500 km², ocupada por 1.500 habitantes. Qual é a densidade demográfica? Quantos habitantes por quilômetro quadrado? É só pegar. Então a densidade vai ser o número de habitantes, 1.500, dividido pela área que eles ocupam, 4.500 km². Vamos cortar 0 com 0, fica 15 dividido por 45, que fica 1 terço. Habitantes. Se a gente for dividir, vai ficar mais ou menos assim, 0,333 é uma dízima, certo? Habitantes por quilômetros quadrados. Por que isso? Porque em cima eu estou falando de habitantes e embaixo é a área, que é quilômetro quadrado. Por isso fica habitantes por quilômetros quadrados. Então, qual é a densidade demográfica desta região? 0,33 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, nenhum habitante por quilômetro quadrado. Eu poderia arredondar, tá? De que jeito? Quando eu vou arredondar, como que eu faço? Eu vejo se está antes de 5 ou depois de 5. Eu vejo, vamos supor que eu quero arredondar para uma casa decimal. Ou seja, para essa casa aqui, eu vou olhar a próxima. Se ela for menor que 5, eu mantenho essa. Se a próxima for de 5 para cima, maior que 5 ou igual a 5, eu aumento essa. É maior ou igual a 5? Não. Então fica aproximadamente 0,3 habitantes por quilômetro quadrado. Pode ficar assim? Se for menor que 0 aqui, pode. Por quê? Quer dizer que não há nenhum habitante. É menos que um habitante por quilômetro quadrado. Tudo bem? Tranquilo? A próxima razão especial, velocidade. Por quê? Porque sempre velocidade está relacionada a uma distância percorrida e o tempo que se gasta para percorrê-la. Certo? Então, uma distância. Eu faço isso rapidinho, velocidade maior. Eu demoro para percorrer essa distância, velocidade menor. Então, velocidade sempre vai ser a distância percorrida pelo tempo gasto. Também não muda. É uma razão que vocês vão ver daqui para frente várias vezes. Vamos fazer um exemplo. Digamos que daqui até Marília, mais ou menos 100 km, um pouquinho menos. Vamos só arredondar, tá? 100 km. Demorei 2 horas para ir daqui a Marília. O que eu sei então? Eu sei que a distância daqui a Marília é aproximadamente 100 km. E eu levei um tempo de aproximadamente 2 horas. É só jogar essas informações na fórmula, na relação da velocidade. Então a velocidade vai ser distância percorrida, 100. Tempo gasto, 2 horas. Então qual vai ser a velocidade média? 100 km por hora. Pronto. É só isso. Tem algum caso especial? Tem. Quando nós não temos tudo em horas. Quando aparece minutos, a gente tem que transformar em horas. Tudo bem? Para não confundir muito, vamos pensar assim. Se aparecer minutos para transformar em horas, você divide por 60. Tudo bem? Tudo
Tudo bem? Um exemplo. 40 minutos. Vamos supor que foi 100 km em 40 minutos. Como é que eu transformo esses 40 minutos em horas? Eu pego 40 e divido por 60. Vai ficar 4 por 6, que dá 2/3, que é aproximadamente 0,67 horas. Aí eu ia colocar então 0,67 horas. Tudo bem? Sim. Se agora eu tenho o contrário, eu tenho um número decimal e quero voltar isso em horas, ó. 0,67 eu quero voltar isso em horas, aqui é em minutos. Eu multiplico por 60. Isso que vai voltar a ser aproximadamente 40 minutos. Tudo bem? Tem minutos para transformar em horas, divide por 60. Tem horas para transformar em minutos, multiplica por 60. Beleza? E a última razão especial é a escala. Muito presente nos mapas, nas plantas baixas, enfim, em muitos lugares. A escala, assim como a densidade, habitante por área, velocidade de distância por tempo, a escala é a medida que aparece no desenho pela medida real. Sempre, escala é a medida do desenho dividida pela medida real. Vamos fazer um exemplo. Numa planta baixa, uma planta em que a escala é 1/20, tem uma parede que mede na escala 10 centímetros. Quanto que essa parede mede na real? Então vamos de novo? Numa planta baixa, que está desenhada numa escala de 1/20, eu tenho uma parede de 10 centímetros lá na planta, 10 centímetros na planta. Quanto que essa parede tem na medida real? Então eu vou usar esta relação, escala, é a medida do desenho sobre a medida real, e vou substituir as informações que eu tenho. Qual que é a escala? 1/20. Então, quando aparece 1, 2 pontinhos, 20 é a mesma coisa que uma fração 1/20. É igual. Eu sei a medida que aparece no desenho? 10 centímetros. Ó, no desenho? 10 centímetros. Qual é a real? Eu sei? X. Chamo de X. Proporção. Propriedade fundamental. Medida cruzada. Então fica X igual? 200. 200 o quê? Centímetros, porque aqui eu estou centímetro. Então a resposta que eu vou ter, centímetros. Se for para transformar em metros, como é que eu faço? Divide por 100. De centímetro para metro, eu volto 2 casas decimais. Então, dividido por 100, eu tenho uma parede que tem 2 metros, então, na realidade. Tá bem? Cuidado, então, com isso nos exercícios de escala. Quando eu vou aqui fazer transformações, centímetro, ok? Esse exemplo tem que dar sempre metro. Se eu peço a medida real, eu dou a medida do desenho. Quero a real, transformo em metros, porque é mais próximo da realidade. Agora, se é o inverso, eu tenho real, traz para mim do desenho, eu tenho que transformar isso em centímetros para colocar na relação, aí a resposta é em centímetros. Tudo bem? Combinado? Ok, então.